Sexto ano, nós vamos começar agora a corrigir as nossas atividades. Nós já tínhamos corrigido algumas atividades 7, nós vamos dar prosseguimento a essa lista de exercício 7, exercício 23. Transforme todos os números mistos em frações impróprias. Nós temos aqui, então, números misturados, uma parte inteira e uma parte fracionária. Você vai transformar em uma única fração. É o que nós chamamos de fração imprópria. Bom, eu tenho 5 inteiros, 2 terços. Então, eu vou repetir o denominador 3 e o numerador eu vou multiplicar. 3, que é o denominador, pela parte inteira, 5, 15. E o 15 eu vou somar com 2, 17. Então, nós ficamos com 17 terços. Na letra B, nós temos 5 inteiros, 1 quarto. Então, o que nós vamos fazer é repetir o denominador 4, nós vamos multiplicar. 4 vezes 5 é 20, 20 mais 1, 21. Ficamos com 21 quarto. Letra C, nós temos 3 inteiros e 3 décimos. Bom, nós vamos repetir o denominador, que é 10, e nós vamos multiplicar. 10 vezes 3, 30. 30 mais 3, 33. Ficamos com 33 décimos. Letra D, nós temos 7 inteiro e 1 meio. Eu vou repetir o 2, que é o denominador, e o numerador nós vamos multiplicar. 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15. Então, ficamos com 15 meios. Letra E, nós temos 5 inteiros e 2 sextos. Eu vou repetir o 6, que é o denominador, e nós vamos multiplicar o denominador 6 pela parte inteira, 5, que vai ser 30, e somar com 2, 32. Ficamos com 32 sexto. Letra F, 4 inteiros e 3 quintos. Eu vou repetir o 5, que é o denominador, e nós vamos preencher o numerador. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23. Ficamos com 23 quintos. E concluímos assim a nossa atividade 23. Próximo exercício, número 25, na página 136. Transforme em números mistos e responda das frações abaixo qual tem a maior parte inteira. Aqui nós temos uma fração única, uma fração imprópria. Por quê? Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E eu vou transformar isso em um número misto, ou seja, eu vou separar uma parte que é inteiro e representar a parte fracionária. Para você fazer isso, você vai ver que tem o numerador, no nosso caso, na letra A, é o 7, e o denominador, que é o 2. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir o 7 por 2. E vou fazer a divisão normalmente. 7 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. 1 menos 6 sobra 1. Agora, aqui eu tenho todos os elementos para construir o número misto. A primeira parte, a parte inteira, é a resposta que nós conseguimos dividir, ou seja, é o número 3. O denominador é o número que está sempre dentro da chave, ou seja, o denominador, ele repete, continua sendo 2. E o numerador é o resto, que sobrou, no nosso caso é 1. Ficamos com 3 inteiros e 1 meio. Na letra B, nós temos 21 sobre 5, ou seja, 21 é o numerador, 5 é o denominador. Então, eu vou dividir 21 por 5, vai ser 4, porque 4 vezes 5 é 20. 21 menos 20, sobra 1. A parte inteira é o número que nós conseguimos dividir, 4. O numerador é o resto, 1.
E o denominador é o número que está na chave, ou seja, é o mesmo número que nós já tínhamos no denominador, 5. Não muda. Letra C. 8 terços, ou seja, 8 é o numerador, 3 é o denominador. Então, eu vou dividir 8 por 3, é 2, porque 2 vezes 3 é 6. 8 menos 6 sobra 2. E agora eu vou fazer esse número, essa fração imprópria se tornar um número misto. A parte inteira é o número que nós conseguimos dividir, 2. O numerador é o resto que sobrou, também é 2. E o denominador nós repetimos, 3. Letra D. 33 décimos, ou seja, 33 é o numerador, 10 é o denominador, eu vou dividir 33 por 10. 33 dividido por 10 é 3, porque 3 vezes 10 é 30. 33 menos 30 sobra 3. Agora eu vou escrever o número misto. Esse 3 que você utilizou para dividir é a parte inteira. O resto, que sobrou 3, é o numerador. E repete o denominador 10. Bom, a letra E, nós temos 11 quarto, ou seja, 11 é o numerador, 4 é o denominador. O que eu vou fazer é dividir 11 por 4. Vai ser 8, porque 8 vezes 4, porque 2 vezes 11 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. 11 menos 8 sobra 3. Bom, a parte inteira é o número que eu consegui dividir, 2. O numerador é o resto, 3. E o denominador é o próprio 4. Ele também pediu, além de você transformar esses números, essas frações impróprias em número misto, para você ver qual que tem o maior inteiro. Bom, na letra A, o inteiro é 3. Na letra B, o inteiro é 4. Na letra C, o inteiro é 2. Na letra D, o inteiro é 3. Na letra E, o inteiro é 2. Então, a letra B é aquele que possui o maior inteiro, o inteiro 4. Próxima atividade, número 26. Quais as frações abaixo são equivalentes a 12 vinteavos, ou 12 vigésimo, A, 3 quintos, B, 5, 15, 25 avos, C, 5 oitavo, D, 27, 45 avos, ou E, 9 quinzeavos. Bom, primeiro passo que você vai fazer para descobrir todas essas, uma classe de equivalência, é tornar a fração irredutível. Tornar irredutível é simplificar o máximo possível. Nós temos o numerador 12 e o denominador 20. Que número que eu consigo dividir o 12 e o 20 ao mesmo tempo? O 2. 12 dividido por 2 é 6 e 20 dividido por 2 é 10. Continua o processo? 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Então, essa é a fração irredutível, 3 quintos. Agora, a partir disso, nós vamos criar uma classe de equivalência. Classe de equivalência é quando você tem uma fração irredutível, você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número e vai tendo uma classe ali, vários valores que estão sendo organizados. Bom, primeiro eu vou multiplicar a nossa fração irredutível por 2. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. Então, ficamos com 6 décimos. Essa é uma resposta que nós temos aqui, né, de equivalência à nossa fração original,
mas que nós não temos nas opções. Então, nós não vamos marcá-la, vamos continuar. Agora, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 3 é 15. Essa é a nossa opção da letra E. Então, a letra E está correta. Depois, nós vamos multiplicar por 4. 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 4 é 20. Bom, nós não temos essa opção também. Depois, vamos multiplicar por 5. 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 5 é 25. Essa opção é a letra B, que também está correta. Vamos multiplicar por 6. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 3, 30. Nós não temos essa opção. Multiplicando por 7. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Nós também não temos essa opção. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Também não temos essa opção. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 9, 45. Nós temos essa opção, é a letra D. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Nós também não temos essa opção. Eu poderia continuar? Poderia multiplicar por 11, por 12 e assim por diante? Poderia. Mas observe que nessa fração nós já temos numerador 30. E nenhuma dessas aqui tem números acima de 30, ou próprio 30. Então, eu não preciso continuar. Então, quais as respostas que eu encontrei? Eu encontrei a letra A, a letra B, a letra D e a letra E como classe de equivalência. Concluímos agora a correção da nossa atividade 6. Então, nós vamos começar a corrigir a nossa atividade. Aliás, concluímos a atividade 7 e nós vamos começar a corrigir a atividade 8. A primeira na página 138, número 29. Calcule o valor correto que as frações são equivalentes. Nós vimos que uma classe de equivalência ela é formada quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou quando você divide. Então, quando você divide o numerador e o denominador, ou multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração que você encontra é uma fração equivalente à original. Então, esse processo que eu vou fazer. Na letra A, ele está dizendo que 1/5 tem que ser equivalente a um valor x, que nós não sabemos qual é, e o denominador é 30. Eu vou começar sempre daquele que já tem os valores. Por exemplo, do 5, nós temos 30. Então, eu vou imaginar que número que eu multiplico por 5, que é 30, eu vou multiplicar por 6. Se é uma equivalência, eu tenho que fazer o mesmo processo no numerador. Então, eu vou multiplicar 1 por 6. 1 vezes 6 é 6, então x tem que ser igual a 6. Na letra B, eu tenho 2/5 igual a 6 e um valor desconhecido no denominador. Começa sempre por aquele que você já tem. Nós temos o numerador. Nós temos que o 2 se transformou em um 6. Eu sei que essa transformação ou foi por multiplicação ou foi por divisão. Quer dizer que se eu multiplicar o 2 por 3, eu vou encontrar 6. Faço o mesmo processo no denominador. 5 vezes 3 é 15. Então, x tem que ser igual a 15. Na letra C, eu tenho 5. O denominador que nós não sabemos tem que ser equivalente a 25 sobre 40. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o que já tem. Do 25, nós viemos para o 5. Sempre no sentido contrário daquele que está faltando. Então, se eu tinha 25 e agora eu tenho 5, não pôde multiplicar, ele teve que dividir. Ele dividiu por quanto? Por 5. Porque 25 dividido por 5 é 5. Faço o mesmo processo no denominador. Eu vou dividir o 40 por 5, 8. Então, x é igual a 8. Na letra D, eu tenho x sobre 6 igual a 6 sobre 4. Ou seja, eu tenho uma equivalência aqui no qual nós temos um número que era 4, passou a ser 6. Quer dizer que ele multiplicou por 1,5. Faço o mesmo processo e multiplico lá no numerador o 6 por 1,5. Eu vou encontrar 9. Letra E, 6/8
igual a 4, a x sobre 4. Eu vou olhar os denominadores porque é o que tem valor, sempre no sentido contrário daquele que está faltando, de 8 para 4. Eu vou dividir porque o valor diminuiu. 8 dividido por 4 é 2. Faço o mesmo processo no numerador. 6 dividido por 4, 3. X, então, é igual a 3. Letra F. 15 sobre x igual a 45 sobre 3. Era 45 no numerador, passou a ser 15. Então, o valor diminuiu, dividimos por 3. Faça o mesmo processo no denominador. Você vai dividir 3 por 3, 1. Então, x é igual a 1. Pessoal, então nós concluímos a atividade 29. Próximo exercício, número 30. Obtenha a fração irredutível das seguintes frações. Aliás, obtenha a forma irredutível das seguintes frações. Irredutível nos lembra de reduzir. Quer dizer que você precisa reduzir essa fração de uma forma que você vai ficar com uma fração que não pode mais ser dividida no numerador e denominador. Então, você vai fazer o processo de divisão sucessiva. Vai dividir várias vezes, ou quantas vezes forem necessário, até você ter uma fração irredutível. Aí você vai lembrar daquelas regras de divisibilidade. Aqui, você só tem uma regra. Você precisa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não importa se esse número é primo, se é composto, isso não importa. Então, por isso, eu vou sempre tentar encontrar um número maior para fazer o processo, porque assim eu preciso dividir poucas vezes. Exemplo, na letra A, eu tenho o numerador 150 e o denominador 210. Como ambos terminam em zero, eu sei que o número que termina em zero divide por 10. Então, eu vou dividir 150 por 10, é 15, e 210 dividido por 10, 21. 21 e 15 eu consigo dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5, 21 dividido por 3 é 7. Eu posso dividir mais uma vez? Não. Lembra que o 5 e o 7 são primos? Então, eles não têm um número em comum que pode dividi-los. Na letra B, nós temos 175 no numerador, 245 no denominador. Como eles terminam em 5, eu posso dividir eles por 5. Então, 175 dividido por 5, 35. 445 dividido por 5, 49. Agora eu posso dividir por 7. 35 dividido por 7 é 5. 49 dividido por 7 é 7. Eu paro a divisão porque 5 e 7 são primos, então não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Letra C. O numerador é 135, o denominador 225. Como eles terminam em 5, divide por 5. Vai ser 27 e 45. 27 e 45 você poderia dividir por 3, mas também pode dividir por 9. Eu dividi por 9 porque eu vou fazer essa divisão uma vez. Se fosse por 3, eu teria que fazer duas divisões. 27 dividido por 9 é 3 e 45 dividido por 9 é 5. Como 3 e 5 são números primos, não tem nenhum outro número que pode dividir e eu paro a divisão. Na letra D, eu tenho 1.260 no numerador e 1.500 no denominador. Os dois terminam em zero, então eu já vou dividir por 10. Vai ser 160 e 150. Eu posso dividir eles por 2, posso dividir eles por 3, mas eu também posso dividir eles por 6. 126 dividido por 6 é 21, 150 dividido por 6 é 25. Observe que se você tivesse dividido por 2, você só teria que fazer o processo mais vezes, mas chegaria na mesma resposta. Não tem nenhum número que divide o 21 e o 25. 25 só divide por 1, 5 e 25. E nenhum desses números divide o 21. Então, concluímos. Letra E. 2.430 sobre 4.050. Eu vou dividir eles por 10, porque termina em 0. 243 e 405. Eu poderia dividir por 3. Eu poderia dividir por 9. Eu poderia até mesmo dividir por 27. Bom, mas eu vou dividir por 9.
vai ser 27,45. E eu vou dividir por 9 novamente. 3 e 5. Como eu não posso dividir mais, porque são números primos, parei a divisão. Essa é a fração irredutível. Próximo exercício, número 33. O valor numérico da fração 9 centésimo é quando eu tenho uma fração e eu quero transformar ela em um número decimal, eu vou o quê? Eu vou dividir. Eu vou simplesmente fazer uma divisão. Eu vou dividir o número 9 pelo número 100. 9 não vai dividir por 100 porque ele é menor. Então, o que eu vou fazer é acrescentar um zero a esse 9 e um zero e uma vírgula na resposta. Mas se eu acrescentar só um zero, fica 90 e ainda é menor do que 100. Então, eu preciso acrescentar dois zeros para que esse 9 se transforme em 900. E dois zeros na resposta. Então, o primeiro zero, vírgula, o segundo zero. Agora, 900 dividido por 100 é 9, porque 9 vezes 100 é 900. 900 menos 900, zero. Então, 9 sobre 100, que é uma fração, é o número decimal 0,09. Resposta correta, letra C. Próximo exercício, número 38. Determine a classe de equivalência das frações seguintes, pelo menos 6 elementos. Ele quer que você faça uma fração equivalente a essas que tenha pelo menos uma sequência de 6 frações. Bom, nós já temos uma fração, então a partir dela você vai continuar. O que você vai fazer? Vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como ele está falando de classe de equivalência, eu fiz essa multiplicação na ordem que aparece. Então, eu multipliquei 1 vezes 2, 2, e 12 vezes 2, 24. Agora, eu multipliquei essa primeira fração por 3. 1 vezes 3 é 3, 12 vezes 3, 36. Multipliquei por 4, 1 vezes 4 é 4, 12 vezes 4, 48. Agora por 5. 1 vezes 5, 5, 12 vezes 5, 60. Agora por 6. 1 vezes 6, 6, 12 vezes 6, 72. Então, é multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Na letra B, nós temos 1 oitavo. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 5, 5. 8 vezes 5, 40. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 6, 48. Letra C. 3 sobre 15, ou seja, eu vou multiplicar o 3 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, e assim por diante. E nós vamos fazer o mesmo processo com 15. 3 vezes 2, 6. 15 vezes 2, 30. 3 vezes 3, 9. 15 vezes 9, 45. 3 vezes 4, 12. 15 vezes 4, 60. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. 3 vezes 6, 18. 15 vezes 6, 90. Nosso próximo exercício é o número 39. Quais as frações abaixo pertencem à classe de equivalência de 5 oitavo? Essa fração ela já é irredutível, não tem como você reduzir mais, porque 5 e 8 não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo.
Então, se eu quero uma classe de equivalência, eu vou começar a multiplicar. Eu poderia começar a multiplicar pelo 2. 5 vezes... Aliás, vamos começar pelo 2. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. Agora, nós vamos multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40. Eu poderia continuar? Sim, mas acontece que entre as opções nós já temos as respostas que nós procuramos. Então, nós temos a letra A, a letra D e a letra E, que se encaixam nas nossas opções de resposta. Observe aí que nós temos, por exemplo, 20 sobre 16. Mas aqui, como o numerador é 20, o denominador é 32, nós sabemos que está errada. Na letra D, nós temos 30 sobre 56, na letra C, e que também não se encaixa na resposta. Então, essas são as nossas opções corretas. Nosso próximo exercício, número 40. Simplifique a fração 25 sobre 30. Bom, 25 é o numerador, 30 é o denominador. Eles terminam em 5 e 0. Então, eu sei que pela regra de divisibilidade, quando o número termina em 5 e 0, divide por 5. 25 dividido por 5 é 5 e 30 dividido por 5 é 6. Então, ficamos com a fração 5 sexto. Como não dá para dividir mais, concluímos a nossa resposta. Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos continuar corrigindo os exercícios.